Olá, irmãos, irmãs. É com muita alegria no coração. Estamos aqui para trazer uma bela reflexão de Emmanuel, da obra Fonte Viva, onde traz para a gente a importância do assunto referente à compreensão e às incompreensões, né? O respeito à incompreensão dos nossos irmãos e, ao mesmo tempo, até que ponto estamos considerando as nossas compreensões e o bom uso delas para educar os corações de nossos irmãos, seja de uma criança, de um adulto, de um idoso, nas diferentes situações e diversidades da vida, até que ponto estamos realmente contribuindo com as compreensões e até que ponto estamos sendo verdadeiramente indulgentes para com a imperfeição do próximo, ao ponto de servirmos ao fundo da caridade. Então, muitas vezes a gente pensa a caridade, né, como a doação de um bem material ou algo mais rápido, claro que com todas as suas importâncias, mas esquecemos da importância da vigília de nossos pensamentos, nossas atitudes, inclusive nos momentos mais inesperados do dia a dia. Então, essa obra, em especial esse capítulo de Emmanuel, traz para a gente essa reflexão ao ponto de nos tocar, né, no fundo dos nossos sentimentos. Então, vou colocar aqui para apresentar para vocês como Emmanuel traz isso para a gente e vamos, juntamente com isso, nos embasar, né, da própria literatura espírita. E quando o Emmanuel, então, coloca, em especial, é o capítulo 72 da obra Fonte Viva, com este tópico incompreensão. E aí ele já começa a obra citando Paulo em Coríntios 1, 9, 22, com a frase: fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Então agora Emmanuel vem detalhar essa reflexão dessa frase de Paulo para nós ao ponto de vista, né, do sentimento da compreensão. E aí ele já coloca no primeiro parágrafo: a incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras, nos menores recantos de teu caminho. Então aqui já chama, né, a gente para observar em quais cantos, em quais momentos podemos ser claridade das sombras de nossos irmãos. Para isso, a conduta adequada do pensamento, né, e o preparo também prévio das nossas emoções diante as vicissitudes, para que estejamos realmente preparados. Na obra Temas da Vida e da Morte, de Emanuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo Franco, os primeiros capítulos fala de forma muito grandiosa, né, o controle dos nossos pensamentos, a importância e o reflexo de nossos pensamentos, e concomitantemente a isso, o controle das nossas emoções. A gente usa sempre uma analogia da vela acesa, né, que quando tem um controle de oxigênio, ela ilumina adequadamente e se mantém pelo tempo necessário. Então, a importância da gente refletir e sermos assim ao controle das nossas emoções para que possamos entender verdadeiramente os momentos de incompreensões de nossos irmãos e para que possamos ser luz, né? Para que no futuro ele possa, junto conosco, estar na compreensão. E por outro lado, né, quando a gente pensa em indulgência, já que quando a gente trata de compreensão é uma atitude de caridade por trabalhar na educação do coração,
a gente também precisa lembrar da verdadeira indulgência, entendendo que quantas vezes outros irmãos, no momento de luz, lidou melhor com as nossas incompreensões, auxiliando, nos colocando no caminho adequado. Claro que a partir daí teve a dependência da nossa condução de ter sido adequada ou não. Depois Emmanuel coloca: não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Então aqui, irmãos e irmãs, a gente reflete essa questão do preparo, né, da vigilância dos nossos pensamentos, a manutenção dos bons pensamentos em boas vibrações, sustentado pela oração contínua, para que possamos ter a verdadeira ação diante as situações mais diversas, inclusive aquelas inesperadas, para que realmente possamos ser luz. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. Então, quantos exemplos nós temos de relatos espirituais de irmãos que tiveram aí condutas de grande serventia ao Cristo, né, para exercer essa arte divina, né, de ajudar o irmão, baseado exatamente na sua compreensão e lidando melhor com a incompreensão do próximo. E isso é inevitável a gente ligar, então, o lidar com a compreensão, o educar de coração, que é um ato de amor, junto com os conceitos e os princípios da caridade. Tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, quando se fala amar o próximo como a si mesmo, no tópico, ou melhor, no subtópico, a fé e a caridade, o Espírito Protetor fala em um determinado momento que aqui a gente fez um recorte. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também o meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só o poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Depois, no finalzinho, ele fala: triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Então, aqui é o momento que é colocado da importância da fé para sustentar a caridade. E quando a gente assim pensa, a gente sabe que a verdadeira caridade baseada na fé, ela não falta, né? Ela nunca vai trair nem a nós e nem aquele que está recebendo a ação, porque é uma ação desinteressada, é uma fé, é uma ação sustentada pelo amor ao próximo, daquela que não se pede nada em troca, que não se espera nada em troca. E educar, agir, entender as incompreensões, assim se faz uma caridade sustentada na verdadeira fé. Emmanuel continua: a luz ofuscante produz a cegueira. Então nós temos que entender que a cegueira, ela ocorre em vários momentos de nossas vidas. E isso não vai ser diferente com os nossos irmãos. Então que sejamos a luz equilibrada, com as nossas emoções equilibradas, para que possamos estar atentos e atentas para realmente poder servir de luz com equilíbrio emocional. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo para que o teu socorro não se faça destrutivo. Quantas vezes, irmãos, já observamos colegas, parentes ou pessoas até um pouco distantes de nós nesse plano abusarem do seu posicionamento, né, diante um outro irmão, um posicionamento às vezes sentindo superior porque é o patrão ou porque é um profissional com respeito às exigências, né, da cultura
ainda alienada, cega da sociedade, e aí como se usa de uma profissão que é respeitada diante os interesses materiais da sociedade, humilha o próximo. Quantas vezes já observamos profissionais da área de saúde atuar de forma impositiva, sem ouvir aquele que está cuidando? Professores atuar de forma rigorosa, impondo, oprimindo, em vez de ouvir, e o mais profundo do ouvir, escutar de coração, para que realmente possa usar daquele momento da sua profissão para servir o irmão, seja uma criança, um adulto ou um idoso. E assim se faz, dentro deste exemplo, destes exemplos, nas diversas profissões, nos diversos momentos de nossas vidas, no dia a dia, a qualquer momento. E aí trouxemos a questão 796 do Livro dos Espíritos, que fala do progresso da legislação humana, que vem a pergunta: no estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Aí vem a resposta: uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito, do que a lhe secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Aqui já retrata para nós a importância de estarmos mais atentos na lei do progresso. Enquanto estivermos preocupados em punir, em tolir o próximo, a gente está lidando com essa situação já bem ultrapassada na nossa evolução espiritual, que é quase que um olho por olho, dente por dente da modernidade. Mas espiritualmente precisamos entendermos que estamos muito mais à frente de tudo isso, da forma que possamos realmente servir com amor, e para isso é educação. Em vez de punir, educar, conscientizar, orientar da melhor forma possível, e isso a gente só se faz se a gente tiver o controle das nossas emoções com o pensamento no alto, como a gente falou no início de hoje. Então, entendermos que punir não é a melhor forma, embora possa ser cômoda, né, para aquele que está atuando dessa forma bem imperante, mas entender que fazer o resgate, seja de uma criança, de um amigo, de um outro irmão, o irmão seja no plano aqui carnal de sangue, e como principalmente no pensamento do amor universal, o amor, o irmão espiritual, aquele que precisa da nossa compaixão e receber o nosso amor. Não é à toa que Cristo deu um grande exemplo ao falar aos seus discípulos, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Para trazer a reflexão do amor universal. Então isso faz parte do progresso diante a lei da sociedade. Servirmos com educação, entendendo as incompreensões dos nossos irmãos, atuando com a verdadeira compaixão. Entendendo que muitas vezes já precisamos, né, da compreensão dos nossos irmãos no momento que nos estava faltando luz. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Então, se a gente agisse de forma excessiva nas diferentes atitudes, ações do nosso dia a dia, de acordo com os nossos egos, a gente obviamente ia secar as fontes. E isso quer dizer o quê? O respeito às diversidades, às diferenças dos nossos irmãos, e entendemos que somos uma gota no oceano que complementa todo o oceano, uma gota que faz a importância, mas somos apenas um contribuinte, entendendo
que as outras diferentes gotas que se complementam a um belo oceano. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes habilitados em massa, e sim alguns poucos cada ano. Então, irmãos, precisamos entender que a escala ela é gradativa na nossa ascensão espiritual e na medida que vamos dando o exemplo do amor da educação, que é entendendo a incompreensão do próximo, lidando abertamente com ela, com paciência, com a verdadeira benevolência para com todos, podemos exercer essa verdadeira caridade, que é a educação do coração de todos e todas. Toda mordomia reclama a noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não ouvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. O exemplo típico que possamos aqui trazer é quando aquele responsável pela educação de uma criança coloca ela de castigo, bate, pune e leva às repressões, né, físicas e também psicológicas. Muitas vezes pela falta de paciência, pela invigilância dos seus pensamentos e a falta de sustentação, né, da oração, que assim nos permite a seguir no equilíbrio da verdadeira chama, que é o controle dessas emoções, para em vez de punir, educar. Muitas vezes falando no momento mais adequado. Nem sempre o momento que falamos é o momento mais adequado. E sabermos esperar por este momento é algo também muito mais brando e muito mais de ligação ao alto, a sintonia, né, de acordo com o que nos mantém a verdadeira oração, que é aquela oração de coração. Então, esperar às vezes o momento para amparar, repetir quantas vezes for, é o que às vezes educa o coração. E não clameis, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se na tarefa de salvação e reajustamento. Quantos exemplos nós temos de grandes líderes religiosos de diferentes religiões e outros tipos de lideranças agiram com o resgate de uma sociedade, o resgate de um grupo e às vezes resgate de um único ser. Nessa última fala, nos traz aqui a lembrança de um grande personagem que ocorreu no século II, relatado na obra Ave Cristo, também de Emmanuel, psicografado também pelo Chico, onde fala do irmão Corvino, que vem para auxiliar uma alma que estava aqui necessitando de auxílio, e ele, espiritualmente, ainda no plano espiritual, não precisava nem reencarnar, mas de tanto amor a este outro irmão, ele veio e encarnou, sofreu muitas injúrias físicas, psicológicas, mas manteve a serenidade, o amor superior de um espírito já muito evoluído e fez o resgate de uma alma tão necessitada. Lhe custou, entre aspas, né, o custo, uma encarnação toda para o resgate de uma alma. Que grande exemplo de dedicação e de amor, de educação de corações. E nós, às vezes, temos inquietudes, ficamos desencantados e falamos amargamente por questão de momentos de meia hora, de 20 minutos, que nos desagrada, às vezes num período até menor. Refletir isso, irmãos, é elevar os nossos pensamentos, fazer um bom uso das nossas emoções,
para servir ao próximo e, consequentemente, a nós mesmos nessa escala evolutiva. E tentar não nos contaminar. Tanto é que o Emmanuel coloca, em seguida, o bolo da matéria densa reveste-se de lodo quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Então, estarmos em um local sujo, cheio de lodo, em termos de vibrações, de falas, não é necessariamente uma ocasião para nos retirar, mas sim para servirmos. Quantos exemplos que, inclusive, o próprio Chico já nos demonstrou aqui, como, por exemplo, ir em um local que teria grande uso de bebidas alcoólicas, de conversas de baixa vibração, e ele estava num determinado local para usar de uma palavra adequada para atingir o coração de um irmão, e ele simplesmente falou em resposta a um outro que o questionou. O que importa é manter a minha vibração e a serventia para aquele momento. O grande exemplo que também possamos aí usar é da natureza, em especial a flor de lótus, que está num local enraizada de um local de lamas, de sujeiras, e ela não se contamina e produz das mais diversas cores e belezas que grandiosamente nos ensina. E aí, obviamente, o exemplo mais brando, mais sereno e ao mesmo tempo de maior luz de todos para nós, quando Emmanuel coloca que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhasse, desculpe, lhe testemunhássemos a missão redentora. Se Jesus não rebaixasse um pouco tanta luz, quando poderíamos entendê-lo? Quando poderíamos senti-lo? Então precisou que ele apagasse um pouco a sua luz, já que era muita luz para nós, e veio aqui dar a luz que realmente estava, né, a nosso poder, ao nosso entender, ao nosso sentir. Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que, para a vitória do bem, se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de, por todos os meios, chegar a erguer alguns. Então, irmãos, assim terminamos essa reflexão que Emmanuel trouxe para nós na obra Fonte Viva, em especial nesse capítulo 72, que fala da incompreensão, para que possamos, assim, seguir nessa escala evolutiva, seguir nesses momentos de oportunidade que nos é dada a cada situação, a cada pessoa que nos aparece, para que possamos ser luz para elas e não, ou nunca, uma fonte também de incompreensão, uma fonte de impaciência, muito pelo contrário, para que possamos ser a verdadeira água que dará sede, como Jesus também ensinou, né, quando foi perguntado a ele que fonte que ele está procurando. E ele, com toda a paciência, no momento de fome, no momento de cansaço, ele vem e fala: a sede que eu procuro, ou melhor, a água que eu procuro para matar a minha sede é outra, referindo ao verdadeiro amor, à verdadeira compreensão. E buscar os estudos para aumentar, ampliar as nossas compreensões, para lidar com a incompreensão do próximo, é uma necessidade constante. Né? Que assim possamos, então, irmãos, sempre nos fazer de luz,
de paz, serenidade, entendendo as incompreensões, exercendo a compaixão, para que amanhã possamos ter mais irmãos com a compreensão, a qual, inclusive, buscamos de outros. Que o Senhor nos acompanhe, hoje e sempre. Um grande abraço no coração de todas e todas vocês.